Comentário de 1 Timóteo versos 1 a 8. Verso 1 exorto, pois, antes de tudo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. 2 pelos reis, e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada, em toda piedade e honestidade. 3 Pois isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador. 4 Qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. 5 Porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. 6 O qual se deu a si mesmo em resgate por todos, para servir de testemunho a seu tempo. 7 Para o que, digo a verdade, não minto, eu fui constituído pregador e apóstolo, mestre dos gentios na fé e na verdade. 8 Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Os cristãos de Éfeso, que haviam naufragado na fé, estavam como é costume ocorrer, pregando e ensinando coisas pervertidas na igreja, de forma que isto configurava um ato de se postarem junto à porta estreita da salvação, com a deliberada intenção de impedir a entrada daqueles que tencionavam fazê-lo. Tendo nomeado a 2 destes apóstatas, Himeneu e Alexandre, Paulo lembrou a Timóteo, que ele tinha o dever de proclamar alto e em bom som a todos na igreja, que a passagem deveria ser desimpedida, pela pregação da genuína mensagem do Evangelho, e que isto deveria ser antecedido por um pesado e contínuo trabalho de oração intercessória em favor de todos os homens, inclusive das autoridades constituídas. O apóstolo destacou o motivo principal destas orações em favor de toda a humanidade. Cristo morreu por todos os pecadores, de maneira que aqueles que vierem a crer nele, serão beneficiados pela sua morte e mediação. Ele se ofereceu a si mesmo em sua morte na cruz para resgate por todos. Ninguém é impedido por Deus de vir a ele, porque o desejo de Deus em relação ao homem que criou é o de que todos se salvem por chegar ao conhecimento da verdade. De modo que se alguém não vem a Cristo, isto ocorrerá por um impedimento existente no pecador, mas não em algo colocado pelo próprio Deus nele. No seu trabalho de mediação, Cristo se coloca entre o ofendido, Deus, e o ofensor, o pecador, e age como árbitro e advogado no trabalho de reconciliar a parte ofendida com a ofensora. Quem, além dele, poderia realizar tal trabalho? Daí, Paulo afirmar que é somente o mediador entre Deus e os homens. Mas, sempre haverá resistência dos poderes das trevas e da carne para que o pecador se renda a Cristo. Daí a necessidade crucial de muita oração por parte da Igreja, para quebrar tais resistências. Com estas palavras, Paulo estava lembrando Timóteo, para restaurar os efésios quanto à visão de que o amor de Deus não é inclusivista, mas expansionista, isto é, os cristãos não devem limitar seu amor apenas àqueles que já estão na Igreja, mas também a todos os homens. Apesar do grande zelo que se deve ter pela verdade, não se preserva o amor de Deus fazendo da Igreja uma sociedade fechada, senão aberta, para que possam entrar todos quantos estão destinados à vida eterna. O cuidado que se deve ter com falsos profetas, mestres, e até mesmo falsos irmãos, conforme prescrito pelo próprio Cristo, com vistas à manutenção da verdade, tem a ver especialmente com os critérios para a ordenação de líderes e admissão de membros na Igreja, mas não propriamente com a recepção de pessoas não cristãs nas reuniões públicas da Igreja, porque estas devem ser abertas a todos, havendo oração, pregação e ensino da verdade, na expectativa de que alguns se arrependam e cheguem ao conhecimento da verdade, para o bem da sua própria alma. Vemos na Bíblia o próprio Deus declarando que não tem prazer na morte do ímpio, antes que ele se converta e viva, Ezequiel 18 verso 23, 33 verso 11. O apóstolo Paulo afirmou o seguinte: pois isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Versos 3 e 4. Isto demonstra claramente que até mesmo os cristãos eram ímpios diante dele, antes da sua conversão. A manifestação deste desejo expresso de Deus, de salvar ímpios, está revelado no Novo Testamento. Porém, ao que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é contada como justiça. Romanos 4 verso 5. Pois, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu a seu tempo pelos ímpios. Romanos 5 verso 6. Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais outrora andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos de desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Efésios 2 versos 1 a 3. Todavia, uma vez convertido, o cristão não é mais designado na Bíblia como ímpio,
mas como justo, como eleito de Deus. A palavra ímpio continua designando aqueles que não foram alcançados pela salvação que há em Cristo Jesus. É chamado ímpio, in significa não, pio significa piedoso, porque não possui a vida cujas realidades se referem à piedade, e piedade em seu sentido bíblico significa vida santa e consagrada a Deus. Então concluímos que, se houvesse em todos os seres morais a condição de serem salvos pelo Senhor, eles seriam efetivamente salvos, porque Deus afirma que tem o desejo de que todos se salvem. Entretanto, não devemos confundir este desejo com o fato de Deus não conhecer pela sua presciência aqueles que resistirão à sua vontade e não se converterão de modo algum. Este desejo não significa, portanto, que Deus tem esperança que todos se converterão a Ele, pois na sua presciência sabe que muitos não atenderão ao convite do Evangelho. Então, o que o apóstolo quer dizer com a expressão, que Deus deseja que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, é que Ele não criou o homem para que ele permanecesse endurecido nas trevas da ignorância do pecado, que lhe impede de conhecer a verdade e assim ser libertado do pecado. Este não é de fato o desejo de Deus em relação ao homem que Ele criou, porque poderia até mesmo se dizer que Ele tem prazer no pecado, caso tivesse o desejo que o homem pecasse e permanecesse em trevas espirituais. Como Deus poderia desejar tal coisa e permanecer sendo Deus perfeitamente santo, justo e bondoso que Ele é? Seguramente é sincero o desejo de Deus, de que todos se salvem, e isto foi visto claramente na tristeza e até mesmo na ira santa de Jesus diante da falta de arrependimento dos pecadores no seu ministério terreno. Ele chegou até mesmo a chorar diante da impenitência de Jerusalém, quando estava próximo o momento da sua morte. Nisto, ele revelou claramente que Deus não odeia os pecadores, que Ele é longânimo para com todos eles, mas julgará a falta de arrependimento pelos seus pecados. Deus abomina o pecado, mas é também longânimo e misericordioso. Para revelar sua bondade, amor, longanimidade e misericórdia, encerrou a todas na desobediência, para demonstrar a sua misericórdia a todos. Portanto, não será pelo impedimento de estarem rodeados de fraquezas, de serem imperfeitos e falhos que deixará de lhes conceder a sua graça, para que sejam transformados e aperfeiçoados, porque serão objeto do seu amor, da sua bondade e misericórdia. Contudo, apesar de todos saberem pela lei natural que Deus imprimiu em suas mentes o que é certo e o que é errado, muitos não procurarão abandonar o mal e se voltarem para Deus, para que sejam curados. Ainda que não possam fazer isto de si mesmos, contudo receberiam a ajuda e a capacitação necessária, da parte do Senhor, para que pudessem fazê-lo, caso se empenhassem em investigar a causa da verdade. Por conseguinte, o homem é justamente responsabilizado, nem tanto pelo fato de ser pecador, pois todos são pecadores, mas pelo fato de não se voltar para Deus.